Olá, abençoados e queridos irmãos e irmãs, os santos justos e nascidos de novo, pela fé em Jesus, por intermédio do santo, lindo, puro e maravilhoso Evangelho da Água e do Espírito, conforme Jesus mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo 5. Amém? Graça e paz. Sou o José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, agora gravando este vídeo, servindo a cada um de vocês. Amém? Envio um abraço e a minha oração sincera é que todos vocês estejam bem e plenos das bênçãos santas e maravilhosas de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Queridos, eu dou como título a mensagem de hoje o seguinte: o batismo de Jesus por João e o tríplice testemunho. O batismo de Jesus por João e o tríplice testemunho. Eu quero enfatizar tríplice testemunho. Por quê? Porque ainda existem muitos religiosos, cristãos, de forma em geral, que desconhecem, que só posso pensar que ignoram, porque desprezam algo que foi triplamente testemunhado. Nós vamos ver isso. Queridos, todos têm a facilidade de crer na crucificação e morte sangrenta do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. É fato, é verdade. Eu não estou aqui para dizer que não deveriam crer que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Mas eu estou aqui para apresentar o tríplice testemunho do batismo do Senhor Jesus Cristo e indagar a cada um de vocês, sejam os nascidos de novo ou não, por que ignoram algo tão importante, uma vez que foi triplamente testemunhado. Eu me refiro ao batismo do Senhor Jesus Cristo. E cabe observar, certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse isso. Quando ele disse eu sou a vida, é porque ele nos dá ressurreição e vida eterna. Quando ele disse a verdade, é porque ele é a verdade que desfaz a mentira de Satanás. E quando ele disse o caminho, eu sou o caminho, está demonstrando por onde ele veio, por onde caminhou, por onde passou o seu ministério para a nossa salvação. Amém, amados? Queridos, eu quero convidá-los a ler 1 de João, capítulo 5, dos versículos 6 ao 9, que diz, lembrando, eu estou lendo a versão ARA, em língua portuguesa, Almeida, Revista e Atualizada, e diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho.
Primeira de João, capítulo 5, versículos 6 a 9. Amados, por que desprezam o batismo de Jesus se foi testemunhado por ninguém menos que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo no céu e na terra pelo Espírito, a água e o sangue? E todos são unânimes e concordam num. Como a teologia moderna pode desprezar algo tão importante para a salvação e vida eterna dos homens? Seria por seus próprios interesses, que pregam apenas a metade do Evangelho, a parte em que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e morreu sangrando na cruz? Claro, isso é verdade. Eu creio no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Mas a Bíblia nos apresenta uma sequência de fé diferente. Para que a minha fé possa ser enraizada, eu preciso crer na primeira metade do Evangelho, para a nossa salvação, que é o batismo do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amados, os apóstolos não ignoraram, como os líderes religiosos de hoje ignoram o batismo de Jesus. Estão ensinando mentirosamente para aliviar um pouco, estão ensinando equivocadamente porque aprenderam errado. Mas veja, dizem que o Senhor Jesus Cristo, ensinam nas escolas bíblicas dominicais e em muitos livros, que o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, verdade, foi até João Batista, simplesmente por humildade e para deixar um exemplo para todos nós que devemos também ser batizados. Mas não foi isso, não. O motivo que levou o Senhor Jesus Cristo foi bem outro. Foi para o cumprimento da justiça de Deus, o cumprimento de um ato de justiça. Veremos isso a seguir. Embora os escritores, os teólogos e as lideranças cristãs de hoje ignorem o batismo de Jesus, eu quero dizer para você que os apóstolos não ignoraram, não. Muito pelo contrário, davam ênfase, criam e ensinavam a igreja. Observem o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 21, que diz: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Olha, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, queridos? Os apóstolos não ignoravam. E não vamos encontrar nenhum dos apóstolos dizendo que o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, é verdade, nunca pecou, mas foi até João para batizar-se apenas para demonstrar humildade e nos dar um exemplo. Queridos, isso é mentira do diabo. Lamentavelmente, tem aqueles que dão ouvidos e acreditam. Vamos ler agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 e 17, para compreendermos qual é a verdade, o motivo, a razão para Jesus exigir que João Batista o batizasse. Leiamos. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Presta atenção agora, versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque precisamos dar exemplo? Não. Aqui Jesus disse assim, olha, no versículo 15:
Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quando João soube, porque Jesus explicou que tratava-se do cumprimento de um ato de justiça para nossa salvação e vida eterna, ato de justiça este também mencionado por outro importante apóstolo, Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 18. Veja lá, o único ato de justiça para nossa salvação e vida eterna. Então, João batizou Jesus. Para dar exemplo? Não. Para demonstrar humildade? Não. O único humilde foi João, que considerava-se tão inferior diante de Jesus que chega a declarar que não era digno de desatar a fivela de suas sandálias. Mas Jesus estava lá para cumprir um ato de justiça. Para cumprir um ato de justiça é necessário que haja, conforme consta na lei que Deus deu a Moisés. Veja Levítico capítulo 1, versículo 4, Levítico 16, Levítico 1, versículo 4, Levíticos 16, versículo 21. Era necessário haver uma oferta, um cordeiro. Era necessário haver a confissão dos pecados e é necessário também um sacerdote. Portanto, é necessário que estejam ali reunidos. Muito bem. Você já leu no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que João Batista é sacerdote? Não? Veja quem é o pai de João Batista. Zacarias. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E quem é Zacarias? Em que local se encontrava Zacarias no momento em que um anjo revela que ele teria um filho que se chamaria João? Ele estava no Santo dos Santos prestando serviço sacerdotal. Então, ele era um levita da tribo de Levi. Sim. E os sacerdotes nasciam sequencialmente, geração após geração, da tribo de Levi. Na tribo de Levi nasciam os sacerdotes. Amém? Então, João é filho de um sacerdote? Sim. Portanto, João é o sacerdote. Amados, o verdadeiro sacerdote naquele momento era João Batista. Mas em Jerusalém tinha Anás e Caifás, falsos. Sumo é maior, é único. E Jesus disse, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior, não há ninguém sumo do que João Batista. Amém, amados? Volta ao ato de justiça. Precisamos compreender que ali estava então o sacerdote. Precisamos compreender que ali no Jordão confessavam pecados, os pecados da humanidade, os 12 tipos de pecados da humanidade, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21, vai lá e leia. Todos os 12 pecados eram ali confessados, os pecados que todos os seres humanos cometem eram ali confessados. João ouviu os pecados e dizia para eles que não era o Salvador, mas que viria o Messias e que levaria os seus pecados. Porque João pregava para eles uma mensagem para que se arrependessem, porque o Messias viria para remir os pecados. João dizia, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito, com o fogo. Amém, queridos? Muito bem. Estava João a batizar, a ouvir as confissões dos pecados da humanidade. João é o sumo, é o maior, é o representante da humanidade, o representante dos pecadores diante de Deus. E representando Deus para com os homens, vê aproximar-se seu primo Jesus. Eles eram primos, sabia? Eram primos. E João conhecia Jesus e sabia que Jesus nunca pecou, portanto, Jesus não tinha pecados para confessar. João recusa-se a batizá-lo. Mas
Jesus explica para João que aquele era o cumprimento de um ato de justiça, e João compreendeu e resolveu obedecer e batizar Jesus, ou seja, cumprindo um ato de justiça, ele iria transferir todos os pecados da humanidade, de Adão até o último homem que ainda nascerá nessa terra, antes do último minuto da volta do Senhor Jesus Cristo, ele iria transferir para Jesus. Quem é Jesus agora? É a parte do sacrifício, é a oferta, é o cordeiro que veio tirar os pecados do homem, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então nós temos ali as confissões de pecados, os pecadores ali representados. Nós temos João, que agora, conforme a lei, vai impor as mãos sobre a cabeça de Jesus e confessar os pecados da humanidade sobre a cabeça de Jesus, conforme a lei, pela imposição de mãos, transferindo os pecados para Jesus, que os recebeu voluntariamente. Para quê? Para que 3 anos depois pudesse pagar o preço, o salário desses pecados, morrendo, sangrando na cruz, e completar a nossa salvação, quando Jesus disse: Pai, está consumado. Consumado, está quitada a dívida, está completo. Se eu completo algo agora, porque antes comecei ali, certo? E Jesus, para nos lembrar ainda da água e do sangue, quando teve abaixo das costelas furado com uma lança, e que saiu água e sangue. Amém, amados? Para nós nunca nos esquecermos e nunca dissociarmos a água e o sangue, conforme disse que ele veio por água e sangue. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que testifica. Amém, queridos? Se Jesus não separou a água e o sangue, como nós podemos separar? Como podemos pregar somente, como podemos ensinar somente a metade do Evangelho que fala sobre o sangue de Jesus derramado na cruz e ignorar o batismo dele, a água do seu batismo? Se a própria palavra diz que ele veio por água e por sangue, não só por água, mas por água e por sangue, e é tão enfática, e tem o testemunho do Espírito, e estão as testemunhas que concordam nisso, nos céus e na terra, quem somos nós para não pensar e crer igualmente? Queridos, diz que foi testemunhado por 3, o batismo de Jesus foi testemunhado por 3, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E na terra, o Espírito, a água e o sangue. E todos são unânimes e concordam num só propósito. Vamos ver as testemunhas tão importantes agora no batismo de Jesus? Em Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 e 17 que líamos, eu retorno agora no versículo 16, e diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O que foi visto? O Espírito de Deus que testemunha o batismo de Jesus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Segunda testemunha, e uma voz dos céus que dizia, é o Pai dizendo, olha a testemunha, está o Espírito na forma de uma pomba, agora o Pai falando, os céus se abriram, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Amém, queridos? E quem mais? O próprio Senhor Jesus Cristo ali também presente, como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, presentes. E João Batista, neste ato único de cumprimento de justiça, conforme Mateus 15 e Romanos 5, 18. Como podemos deixar de fora algo tão importante para a salvação e vida eterna de todos os homens, uma vez que os apóstolos não separaram o sangue derramado na cruz, nem a água do batismo de Jesus? Como podemos fazer isso? Queridos, ainda
Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos encontrar agora algo muito interessante. João capítulo 3, e eu começo a ler a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto, preste bem atenção, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Presta bem atenção de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus falou para Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E eu repito isso agora para você, meu ouvinte querido, importa-vos nascer de novo, foi falado por Jesus. E o que é nascer de novo da água e do Espírito? Da água, Jesus está se referindo à água do seu batismo. Naquele momento, Jesus está recebendo os nossos pecados para que nós pudéssemos limpos, ser purificados, para que nós pudéssemos ser, uma vez que Jesus recebeu os nossos pecados transferidos pela imposição de mãos de João Batista, os nossos pecados foram todos transferidos para Jesus, do passado, do presente e do futuro. Até os pecados que nós ainda cometeremos no futuro já foram passados para Jesus. E ele os aceitou. E Jesus foi imerso por João Batista, lavou os nossos pecados. Mas o salário do pecado é a morte. Sem sangue não há remissão de pecados. Jesus caminhou mais 3 anos pregando e anunciando o evangelho do reino, curando, libertando, fazendo milagres, até chegar na cruz, onde recebeu o severo julgamento de morrer condenado, sangrando nas 4 pontas da cruz. Da mesma forma que as ofertas na lei sangravam nas 4 pontas do altar. Você está entendendo? Jesus cumpriu toda a justiça de Deus para a nossa remissão dos pecados e para a nossa vida eterna. O que falta para você crer nisso? Porque reage em crer nisso. Todos os apóstolos do Cristo Jesus, os verdadeiros apóstolos, não resistiram a esta verdade. Creram de coração e pregaram esta verdade. Queridos, no testemunho de quem você crerá? Você crê no testemunho que o seu líder espiritual lhe dá? Que ele interpretou a Bíblia, particularmente interpretou segundo o seu próprio entendimento? Ou que ele recebeu em sua formação teológica de teólogos anteriores que também criam errado? No testemunho de quem você crerá? Eu apresentei para você 3 testemunhas presentes no batismo de Jesus. O Espírito é o que testifica do batismo de Jesus. O Pai esteve presente, o próprio Jesus. A palavra, a água, a fé e o sangue de Jesus. O que mais precisa para você entender? Será necessário desenhar? Eu não sei desenhar. Muito rudemente consigo pregar para você. Mas em qual testemunho você vai crer? No testemunho dos pensamentos humanos, religiosos?
que apresentam só o final do evangelho, a conclusão, e lhe deixa sem a raiz do evangelho, o começo? Em qual testemunho você vai crer? No testemunho equivocado dos homens que interpretam a palavra de Deus particularmente, conforme seus próprios interesses, ou no testemunho que Deus de seu Filho deu? Olha isso, no testemunho que Deus de seu Filho deu. Porque diz que Deus esteve presente e o Espírito testifica. Deus deu testemunho e o testemunho de Deus é maior. Você vai ficar com o testemunho dos homens? Ou você fica com o testemunho registrado na palavra de Deus, escrita por homens, mas sob inspiração, supervisão e controle do Espírito Santo? Amados, o testemunho que você deve ter no seu coração é o testemunho que crê que Jesus foi batizado para receber, levar e lavar os nossos pecados, para que, tendo sido preparado como a ovelha do sacrifício, fosse depois morrer sangrando na cruz. Não dá para separar o sangue de Jesus da água do batismo de Jesus, porque diz que este é aquele que veio por água e sangue, não só por água, mas por água e sangue, e o Espírito é o que testifica. Queridos, a escolha do testemunho que você quer ter é a seguinte: Jesus morreu e somente o sangue é suficiente e eu estou salvo. Falta o batismo. Mas se você quiser testemunhar, Jesus se batizou para me salvar e esqueceu o sangue na cruz, está enrolado. Não podemos separar. O nosso testemunho é o mesmo que Deus deu do seu Filho, que Jesus Cristo veio para ser batizado, foi batizado, levou, lavou, levou e lavou os nossos pecados em seu batismo e os carregou até a cruz. Ele nos lavou na água do seu batismo e nos purificou totalmente no sangue da cruz. Entendeu? É isso. Entender isso, compreender isso fará a diferença entre você, após morrer, ou acontecer o arrebatamento da igreja, neste momento agora. A forma como você tem o testemunho, se o testemunho dos homens ou o testemunho do Espírito, fará a diferença entre você ir para o céu ou para o inferno. Eu quero apresentar, eu sempre apresento este livro aqui, ó. É o livro de número 1. Eu vou deixar o site na descrição e o livro é grátis. Grátis mesmo. Título do livro: Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito, de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. O livro é grátis. E o site? www.bjnewlife.com ou www.nlmbrasil.com. Vai lá, baixa o livro ou peça impresso ou baixe audiobook, e-book ou impresso, recebendo pelo correio, porque este livro lhe fará entender claramente a palavra de Deus e saber identificar o testemunho dos homens, do sistema religioso, dos pensamentos humanos, ou o testemunho de Deus, que Deus de seu Filho deu. Grande abraço, José Galvão. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e se inscreva se ainda não se inscreveu. Deus a todos abençoe. Amém.